Se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos, e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como o dia, ou se eu tiver fé para dizer a uma montanha, pule, e ela pular, e não tiver amor, não serei nada. Se eu der tudo o que tenho aos pobres, e ainda for para a fogueira como mártir, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia, ou o que eu faça, sem amor, estou falido. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe, não tem a mente soberba, não se impõe sobre os outros, não age na base do eu primeiro, não perde as estribeiras, não contabiliza os pecados dos outros, não festeja quando os outros rastejam, tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. O amor nunca morre. A palavra inspirada um dia será esquecida. A oração em línguas vai passar. O entendimento alcançará seu limite. Nós conhecemos apenas parte da verdade, e o que dizemos a respeito de Deus é sempre incompleto. Mas quando o que é completo chegar, tudo o que é incompleto em nós deixará de existir. Quando eu era bebê no colo da minha mãe, eu balbuciava como qualquer bebê. Depois que cresci, deixei para sempre essas coisas de bebê. Hoje não vemos as coisas com clareza. Estamos como que num nevoeiro, enxergando com dificuldade por entre a neblina. Mas isso não vai durar muito. O tempo vai melhorar e o sol vai aparecer. Então veremos tudo tão claramente quanto Deus nos vê, conhecendo-o diretamente, assim como Ele nos conhece. Mas, por enquanto, até chegar à perfeição, temos 3 coisas que nos guiam até a consumação de tudo: confiança firme em Deus, esperança inabalável e amor extravagante. E o melhor desses 3 é o amor. Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota fé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Meu povo, tudo bom com você? Nessa segundona, estamos aqui com ele, Ronildo de Arimateia, diretamente de Minas Gerais. Mas antes de eu falar boa noite para o Ronildo, eu quero perguntar para você, você já se inscreveu no meu canal? Você já comentou lá? Então eu quero fazer esse convite todo especial para você. Se inscreva, compartilha, comenta. E se você quiser também contribuir com algum valor para ajudar o nosso trabalho, o Pix vai estar passando embaixo aí no rodapé, mas eu vou falar aí para você. 045 196 949 90. 045 196 949 90. Olá, Ronildo, boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite para todos aí, né? Estamos aqui para estar fazendo essa parceria aí. Ô, Ronildo, conta a tua história para nós aí. Bacana, Rodrigo. Minha história começa no teatro, né? Aos mais ou menos 16 anos, em 1999, um conhecido assim da minha mãe me inscreveu num teatro da igreja. Aí a gente começou a fazer um trabalho bacana, né? Lá. E aí eu comecei a aprender teatro com o pessoal de lá, só que tudo amador, né? Tinha um pessoal lá que fazia algumas coisas, assim, na área do teatro, mas era bem pouquinho, era tudo, assim, amadorismo mesmo, né? Puro amadorismo.
Depois de algum tempo, a gente se viu na necessidade de buscar conhecimento. Aí, no meu caso, comecei a fazer curso em 2003, eu comecei a fazer alguns cursos, né, depois de fazer várias apresentações de rua. A gente tinha muito esse teatro popular aqui em Belo Horizonte, né? A gente fazia muito esse teatro popular de rua, popular na rua, assim, ele era muito comum na época, né? 99, 2000. Depois que foi acabando um pouco assim, foi migrando mais para os palcos. O teatro de rua agora ele é pouco. Depois de 2008 começou um movimento de palhaço, mas o palhaço agora que vai para a rua mais assim, e o grupo Galpão aqui que faz muito rua, circunstância, alguns grupos assim aqui ainda fazem. Mas a Paixão de Cristo ela é bem tradicional por aqui, né? Que foi quando a gente começou. Quando eu comecei com 99, o pessoal já fazia há mais de 10 anos a Paixão de Cristo. Aí, a partir dessa participação, eu comecei em 99, aí eu fiz Paixão de Cristo com o pessoal até 2020, 2019, 2020, começou a pandemia, aí eu parei um pouco com os trabalhos de teatro. Dentro da área assim, de teatro, cinema e televisão, que foi a área que eu estudei, assim, aprofundei um pouco e busquei alguns trabalhos, fiz alguns trabalhos, fiz Quando Fui Morto em Cuba, pela Rede Minas, com o Breno Milagres, fiz como é que é o nome, gente? Jogada Oculta, fiz o filme Jogada Oculta com o Carlos Nunes, né? Carlos Nunes Deon. E fiz também alguns trabalhos teatrais com o Atenágoras Ganda, que é um dos grandes professores de teatro aqui de BH, um dos melhores. Né? Atenágoras, ele ensinou muito. Comecei a aprender com o Atenágoras em 2004. 2004, eu estudei com ele até 2005, até 2007. Estudei com o Atenágoras Ganda, fazendo cursos com ele, curso teatral, que foi onde eu aprendi muito. Então, com essa busca de conhecimento, a gente criou um grupo chamado Nave. Esse grupo foi criado em 2003. Né, esse grupo. É muita coisa, eu vou tentando resumir, porque se eu for ficar falando... Não, eu queria falar um pouquinho mais sobre os filmes que você fez também. Como é que foi a experiência de fazer assim em TV? Fala um pouquinho mais disso. Cara, é um pouco diferente, mas existe uma linha interpretativa que ela se chama Konstantin Stanislavski, que era uma linha mais natural de trabalho. Então, os atores que buscam essa linha de Konstantin Stanislavski, eles têm facilidade de trazer do teatro para a TV, porque ela é mais naturalista. Né? Então, acaba que, como em 2003 eu comecei assim com essa mudança mais para Stanislavski, para o trabalho do Stanislavski, aprofundando o conhecimento, aí tem um pouco assim, a diferença, porque quando eu saí do teatro normal para a busca do Stanislavski, já foi diferente. Agora, eu lembro que em um teste assim, eu cheguei lá para poder... Nunca tinha feito cinema, nem nada, antes de fazer cursos, essas coisas. Eu cheguei lá, assim, na que acendeu o refletor, assim, de uma vez, porque o refletor fica apagado. Era uma falação que acendia tudo, funcionava tudo. Aí deu aquele branco, assim, até esqueci a fala, porque... foi inesperado, assim. A sorte que a minha colega vacilou lá e o diretor pediu para voltar. Eu falei, aquela luz ali acende, então eu não posso vacilar assim mais. Aí, na hora que voltou, eu já fui com tudo e deu certo, né? Aí a gente fez essa... Como é que foi a aceitação? Como é que foi para você quando você terminou de concluir o primeiro filme que você fez? Cara, foi... É bacana, né? É uma outra forma de trabalho, assim, porque o filme, a gente tem uma... Quando você faz o teatro, geralmente a gente não fica se assistindo, né? A não ser quando alguém filma e tal, aí você vai lá e vê. Agora, com o filme, não. O filme você tem que se assistir, não tem jeito. Na hora que terminou ali, você vai se assistir. Aí tem algumas críticas que a gente faz, assim, com relação a... Não, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Mas é muito bom, cara, muito bom. Gostei demais de ter feito, tanto o filme quanto o seriado, Quando Fui Morto em Cuba, né? Que o Breno é bacana, o Breno Milagres, ele sim, é espetacular. Esse filme passou na Rede Minas ou tem no YouTube? Como é que faz para o pessoal acessar? Não, o filme Jogada Oculta, talvez... Não, esse Quando Fui Morto em Cuba.
Quando Foi Morto em Cuba é um seriado de Breno Milagres, né? Talvez encontre alguns pedaços, alguns fragmentos assim no YouTube. Ainda não lançaram assim, ele não, porque foi gravado em 2003, né? Quando Não, Foi Morto em Cuba, mas 2003, ele não tem. 2004, Mas a mais ou série menos não tem. 2003, foi Mas 2000 foi 2003, 2004 por aí, foi 2004 que gravaram sim. quando Foi Morto em Mas a Cuba. série não tem nenhuma plataforma? Não, ela foi reproduzida na Rede Minas e eu acho que ela foi depois reproduzida, talvez, não lembro se foi na Record, se foi na Rede TV. Também ela teve Entendi. uma reprodução, sim. E que na época não tinha essas plataformas, né? Tipo assim, o YouTube não era tão acionado, né? Famoso, é. Uhum. Aí quem gravou em cassete talvez consiga transferir para a plataforma, não sei, mas aí eu acho que é de mais complicado hoje, antigamente, porque não tinha como a gente gravar os programas de televisão. Eu lembro que eu fiz um trabalho de palhaço, né? Que uma outra área assim, a qual estou me aprofundando mais agora, já tem 15 anos de estudo da arte do palhaço, que é a arte da palha, né? Depois eu vou estar falando um pouquinho aqui. Mas aí acaba que para as pessoas poderem tá filmando seus trabalhos assim quando passava na televisão, a gente pegava o celular e tentava filmar ali um pouco ali das reportagens. Isso aí já em 2007, 2008, a gente já tentando fazer essas coisas assim. Uhum. Agora, no meio da palhaçaria, como é que é? Eu queria que você falasse mais sobre o teu trabalho na palhaçaria. Antes da palhaçaria, só para finalizar aqui, né? Eu fiz e aí teve em 2008, eu comecei a fazer um trabalho no Teatro Kleber Junqueira também, a partir de 2008. Cara, foi uma parceria assim fenomenal. O Kleber Junqueira, ele produziu, né, a peça de descobrimento do Brasil. Ele colocava um barco maior que um ônibus dentro do palco, e esse palco ele girava, né? O palco era uma atração, mas a vida que a gente dava dentro do barco, do navio, para poder contar a história do descobrimento do Brasil. Ele era um navio que saía de Portugal e chegava ao Brasil. E a história toda é essa, contando a história dessas pessoas que saíram de lá para descobrir o Brasil aqui. Cara, era uma história muito bonita, muito bacana, cara, e o trabalho artístico assim de todos os atores, todo de luz, direção, tudo envolvido assim, foi fenomenal assim. A gente fez aqui, a gente ficou quase um ano aqui apresentando para escolas dentro de um teatro, né, fazendo esse trabalho assim. E aí Marcelino Pão e Vinho, cara, é uma das peças aqui mais consagrada aqui em BH do Kleber Junqueira também, é uma peça muito top que ele fez, o cenário, com os efeitos especiais muito bacana. A gente fazia chover em palco, tinha assim, fenomenal, estrutura também, os atores, era tudo bacana, cara. A história contada assim na íntegra, muito bacana. Fez também Bela a Fera, a Roupa Nova do Imperador. A gente fez vários trabalhos, porque o tempo é curto, a gente vai tentando reduzir. Né? Agora eu vou pular um pouco assim para a palhaçaria, para a gente não ficar agarrado. Uhum. Beleza. Na palhaçaria, cara, quando eu comecei a fazer palhaço, quando eu fiz o curso, eu quebrei tudo que eu tinha como ator, assim. Tudo, como quebrou? Porque é diferente. O palhaço, o ator, ele é um personagem e o palhaço, ele é você. Uhum. Entendeu? Vamos supor, se eu estou fazendo palhaço, eu sou o palhaço. Se você está fazendo palhaço, você é o palhaço. Então, e é um trabalho de regras e conhecimento que a gente busca para poder expor esse palhaço. Porque quem quer contar, vamos supor, uma tragédia sua, quem quer escorregar numa casca de banana, quem quer tomar uma torta na cara, o palhaço ele se propõe a isso, né? O ator ele tá ali, ele é cheio de vaidades, ele segura suas vaidades ali e tal, ele quer se apresentar o mais bonito, o mais bacana, o mais íntegro do personagem. Já o palhaço, se ele tá gordo, ele expõe sua barriga, se ele tá careca, ele expõe sua careca, se ele
Se ele machucou em cena, ele mostra que ele machucou mesmo ali, e aquilo tudo vira uma piada. Em vez de ser uma tragédia, vira uma piada dele mesmo com a plateia. Ou seja, o palhaço, ele expõe o seu ridículo com dignidade. E isso causa riso. O palhaço da palha, que é o palhaço que a gente trabalha, que é o caso, é a mesma linha dos Trapalhões, do Chaves, né? Certo. Até o Mr. Bean, a forma como o Mr. Bean trabalha, o Mr. Bean ele se ridiculariza para poder tá passando ali a comédia. Sempre é ele que leva a torta na cara. Não é ele que o menino vai lá e chuta a canela dele. Nunca é ele que vai lá chutar a canela do menino. E o palhaço da palha, ele não agride a plateia, nem com palavras, nem com nada. Ele aceita o que a plateia propõe para ele. E tudo que dá errado dentro do espetáculo, o palhaço aproveita para o próprio espetáculo. Não se tem muito aquele ensaio igual tem no teatro, né? Que no teatro você ensaia bastante, no palhaço você só combina. Vamos fazer isso, isso e isso, e vamos para a cena e faz, a cena acontece. Mesmo você nunca tendo contracenado com outro palhaço. Só o fato de vocês conhecerem as regras, né, do palhaço ali, as técnicas, já ajuda. A gente tem aqui uma escola que a gente vai estar agora trazendo essas técnicas que chama magia do palhaço. A gente vai estar agora trazendo essas técnicas todas, esse estudo todo de mais de 15 anos. A gente vai estar trabalhando aqui para estar formando novos palhaços, né? Para poder estar apresentando aí nas ruas, com essa ideia de levar o cortejo para as ruas, estar resgatando esse trabalho de levar a arte até a rua. O teu forte é trabalhar mais na rua ou você faz em escola? Como é que é? Cara, como diz, já fiz quase tudo um pouco, né? Eu dei aula na escola de 2008 a 2011, né? Dei aula no Fica Vivo. Esse projeto de teatro do NAV, do Grupo Teatral NAV, que é o grupo que a gente criou em 2003, eu dei aula nesse grupo até 2019. Né? Depois de 2019, eu deixei os meninos mais tomarem conta, falar agora é com vocês, para mim aprofundar mais, né, no outro conhecimento que é o teatro mudo, que é o teatro mudo não, o palhaço mudo, né, que é um trabalho no qual eu tô fortalecendo mais agora nesse momento. Mas a arte assim em si foi em escola, fiz bastante, em rua. O começo foi mais rua. Era festa junina, a gente colocava um caminhão lá, um som e microfone, e ali era mais ou menos umas 2, 3 mil pessoas. Paixão de Cristo, cara, 3 mil pessoas, 2 mil pessoas indo assistir. Então a gente fez muito isso, assim, e pelo Centro Cultural, em 2010, aqui na nossa região, teve um centro cultural, e esse centro cultural ajudou muito a gente a aprender, tanto a trazer mais conhecimento para a gente, mais curso, para mais pessoas, mais encontros, mais ideias, né? E a gente também pôde, com isso, estar potencializando mais também algumas ações assim de rua, né? Dentro do trabalho, de um cortejo, de apresentar uma peça do lado de fora. Mas a escola, até 2005, a gente fazia muita escola. Aí depois as escolas começou a aceitar muito teatro empresarial, fazer parceria com teatro empresarial. Aí a gente parou assim, um pouco assim, com o trabalho de escola, no caso de apresentação. Aí a gente focou mais no espaço da aula, que foi um espaço que abriu assim, uma porta muito grande assim, para quem quer dar aula dentro das artes. Entendi. E você fez trabalhos fora de Minas Gerais ou mais em Minas mesmo? Não, todos os trabalhos que eu fiz foi dentro de Minas. Assim, mas nunca te chamaram para fazer trabalho fora, como palhaço ou como ator mesmo? Não, acaba que eu acabei focando aqui dentro, né? A gente vai buscando, né? Eu já tive o pensamento há muito tempo atrás, há uns 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, de ir para Rio e São Paulo. Só que quando eu estava no teatro no Kleber Junqueira,
Cara, foi uma realização assim, muito grande, assim, porque lá eu cresci assim, muito. Porque na questão cenográfica, né, a gente pôde trabalhar muito com cenografia, aprender muito sobre cenografia. E lá perto do Teatro Kleber Junqueira tinha a casa do diretor Raimundo Farinelli. Raimundo Farinelli, ele entende muito de cenografia. E acaba que ele me ensinou muito, cara. Me ensinou como fabricar alguns adereços, né, como montar um material cênico para estar usando, como trabalhar com cenografia, como você usar o cenário dentro de uma peça, como você produzir determinado cenário e tal, como você trabalhar, como você reformar, como você trabalhar com a cenografia, e isso para mim poder trabalhar com no caso do grupo que eu tinha aqui, que agora os meninos estão dando continuidade. Isso para mim foi um crescimento assim enorme, cara, assim, uma realização assim que eu pude aplicar no trabalho como diretor. Uhum, entendi. E qual que é teus projetos futuros? Meu projeto agora ele está focado assim na área da palhaçaria. Por gostar mesmo, sim, por amor, por paixão, né? Gosto muito do teatro, amo teatro, mas quando eu comecei a estudar palhaçaria, ela foi me puxando de uma forma assim um pouco diferente, assim. Ela, por ser simples, por você ter que se expor mais, eu acho que esse desafio de ter que se expor mais, ele puxa a gente assim de uma forma diferente, né? Do palhaço estar se expondo. E aí, outra situação é que a gente às vezes vê muitas pessoas que colocam o nariz de palhaço, que querem ser palhaço, mas usa isso de forma errada, né? E a gente está trabalhando assim dentro da palhaçaria, a gente consegue estar ensinando para essas pessoas que não é assim, mostrando técnicas, né? Mostrando formas de fazer um trabalho sem ofender uma plateia, sem ofender uma criança. Quantas crianças não têm medo de palhaço? A gente tem um projeto chamado Invasão do Riso, que é os palhaços invadem um determinado local, né? A gente fala invade porque está invadindo o espaço das pessoas. Sim. E chegando ali, a gente faz a arte da palhaçaria para levar um bem-estar, causar uma graça, interagir com a população ali. Aí a gente chegou num aglomerado, né? E acabou que uma criança morria de medo de palhaço, mas a criança não chegava nem perto dos palhaços, a criança ficava até tremendo. E eu fui interagindo com essa criança, com o palhaço, interagindo. E quando eu fui embora, a criança que morria de medo de palhaço foi lá e deu um abraço no palhaço. Aquele abraço meio com medo, assim, meio tímido. Mas ela foi lá e deu esse abraço no palhaço. Isso aí, cara, eu levei um ganho assim para cá. Eu falei assim, pô, hoje eu ganhei meu dia. Ganhei meu dia porque ela tinha um trauma, mas agora não tem mais. E aí, num outro ponto negativo é que cara, a gente estava vindo embora, uma outra senhora pegou a criança e falou assim, eu vou dar você para os palhaços. Tipo assim, como se nós fosse levar as criancinhas tudo embora. Aquela coisa do palhaço de terror ali. Aí isso acaba que... O que acontece? Isso cria um outro trauma numa outra criança. Eu falei, pô, a gente conseguiu resgatar uma criança ali, aí vem uma senhora e cria um outro trauma na criança, querendo dar a criança para os palhaços. Aí a criança já ficou assustada. Eu falei, não, a gente é palhaço, a gente não leva criança, a gente traz alegria para as crianças. A gente depois conversou com essa senhora, não faz isso não, que a senhora cria um bloqueio mental na criança, e a criança depois vai ficar com trauma a respeito disso, não faz isso não. O palhaço, aquele palhaço clown, né, da comédia dell'arte, ele trabalha muito com essas coisas, né, com essa questão assim de estar, de certa forma, agredindo um pouco a plateia. Então, isso dá medo às vezes, a maquiagem exagerada, né? E isso, o tom de voz, tudo. No caso da gente, que é o palhaço da palha, a maquiagem ela tem que ser o mais leve possível, né?
Você vê que nos Trapalhões, no Chaves, eles nem usam maquiagens. E tanto nos Trapalhões quanto no Chaves, tem pessoas do circo que levaram técnicas do circo para dentro do trabalho. Você vê que nos Trapalhões tem o Dedé, né, que é de uma família tradicional de circo aqui do Brasil. E no caso do Chaves, o Kiko também levou todo o conhecimento de circo para o Chaves. E você vê isso dentro dos dois trabalhos. Eu falo desses dois trabalhos porque eles são os mais assim, identificados dentro da arte da palhaçaria. Uhum. Né? Mas não, eu tô só te ouvindo aí, bebendo da tua sabedoria, tá muito bacana esse nosso papo. Eu queria só voltar um pouquinho lá para trás, que na hora que você estava falando dos filmes, eu te cortei. Ficou mais algum que você fez lá atrás, aí, que você estava falando dos filmes que você não concluiu aí, quiser concluir? Não, tá falando era das peças, né? Porque é muita coisa. Se a gente for ficar falando aqui, é muita coisa. A gente tenta resumir. Não, é porque eu te perguntei com relação ao filme lá, que quando eu te cortei, eu te perguntei com relação ao filme Quando Foi Morto em Cuba, e eu queria saber se teria mais algum assim que você queria destacar antes da gente caminhar para a parte final aqui. Não, no caso foram esses dois trabalhos assim mesmo assim, que eu fiz assim que foram assim fenomenal, né? Porque Quando Foi Morto em Cuba também teve a participação do Elvésio Guimarães, né? Que é um cara assim fenomenal também, participou do trabalho, além de outros atores, né? Mas Quando Foi Morto em Cuba foi uma série, né? E o Jogada Oculta foi um filme. Todos dois teve um trabalho assim um pouco assim, a série, o filme tem um pouquinho de diferença, mas é a mesma coisa assim, a forma de trabalhar, porque está de frente para as câmeras. Então você tinha concluído essa parte, né? Daí então sim. Falando ainda da palhaçaria, teve algum momento que você trabalhou assim, que você mais te marcou? Algum local assim que você foi trabalhar como palhaço que ficou marcado para você? Cara, eu não digo assim um local, eu digo o momento que que o seu palhaço cresce, né? Foi um momento que geralmente o palhaço é uma dupla, né? Igual você vê o filme do Chocolate lá, né? O filme do Chocolate traça isso muito bem, que é o Branco e o Augusto, Branco e Augusto são dois tipos de palhaços assim mais usados. Né, o Branco ele comanda a ação e o Augusto ele é o paspalhão, ele é o Didi. Como se o Branco fosse o Dedé e o Augusto o Didi. Né? No caso, por exemplo, ali do Chaves, como se o Branco fosse o Seu Madruga e o Augusto Chaves. Chaves, que como Augusto ali. E aí eu perdi o meu Augusto, que eu faço o Tony. O Tony ele é um palhaço que ele pode fazer tanto o Branco quanto o Augusto. Exemplo, a Chiquinha, às vezes ela dominava a ação quando estava ela, o Chaves, ela dominava a ação, então ela era o Branco. Quando ela estava com o pai dela, ela era o Augusto. Então ela acabava mudando. Então eu fazia esse papel assim do Tony, que ia para o Augusto e para o Branco. E quando eu perco meu parceiro de cena, que era Jabuticaba e Chicreia dupla, né? Depois ficou só o Jabuticaba, aí eu falei assim, não, agora eu não tenho o meu Augusto. E eu fazia o Tony que puxava para o Branco. Agora, como que eu vou fazer? Eu deixei a plateia, às vezes, fazer o Branco e eu fazer o Augusto. Comecei a trabalhar, fazendo os trabalhos, eu e a plateia, dessa forma. A plateia me dava uma ação e aí o meu palhaço executava como um Augusto. Às vezes, aí eu trouxe fiz um curso de manipulação de objetos e alguns cursos de mágica, onde as mágicas que o palhaço fazia, todas davam errado. E quando dava certo, era por acidente. Então eu tive que crescer nesse sentido de fazer o palhaço ele trabalhar sozinho com a plateia. E isso dá um medo porque você está sozinho, não tem um parceiro para você se apoiar. Né? E esse medo, ele toda vez que entrava em cena, como é que vai ser? Aquele frio que na barriga que já é normal, ele torna o dobro, né? Porque era tudo desconhecido dessa forma.
tinha mais ou menos uns 2 anos de palhaço, e aí eu perdi o parceiro, porque na época ele não quis fazer mais, né? Falou, não vou fazer mais e tal, eu vou seguir outro caminho e tal. Eu falei, não, beleza. Aí, cara, esse momento, assim, foi difícil. Aí, quando eu comecei a fazer, foi, igual eu falei, foi difícil. Depois, no final, você conseguir concluir isso, cara, isso aí para mim foi mágico. Foi uma coisa mágica para mim. Assim. Uhum. Ronildo, queria te agradecer muito a tua gentileza de ter vindo falar comigo aqui, bater esse papo aqui conosco. E eu queria que você deixasse as tuas redes sociais, e quem quiser te procurar, te seguir, fica à vontade. Sim. No caso, eu tenho o Facebook, né, que é Palhaço Jabuticaba. Quem quiser entender um pouco mais sobre esse universo do palhaço, vai lá, puxa a conversa, que a gente bate um papo. E no Facebook do ator, do diretor, que trabalha com os trabalhos aqui, é Ronildo Arimateia. Então, Ronildo Arimateia, no Facebook é Ronildo Arimateia para o diretor e ator. Uhum. Para o palhaço é Palhaço Jabuticaba. Tá certo. Ronildo, e quem que você quer indicar aí para um programa futuro nosso? Eu vou indicar a minha esposa, né, a Céia Moraes. Ela escreveu 2 livros, né? Deve ter mais ou menos assim, de uns 10 anos para cá, ela escreveu 2 livros. E recentemente, acho que tem uns 4 anos que ela lançou assim, o último, tá com mais umas ideias bacanas aí para tá lançando aí. Até um projeto no Instagram que chama Carinho todo dia, não é. Agora esqueci o nome, vai me pegar. É porque ela posta lá direto lá e agora eu esqueci o nome. Mas é um projeto bacana, que todo dia ela escreve alguma coisa e coloca lá no Instagram dela, né? Que ela cria um desenho com uma frase, coloca lá com uma ideia, né? Para fazer as pessoas estarem pensando assim. Uhum. Tá certo. Esse foi Ronildo de Arimateia, ou Palhaço Jabuticaba. É isso? Isso. Obrigadão, Rodrigo. Tudo de bom. Obrigado, tamo junto aí. Obrigado. Nossa, foi maravilhoso. Boa noite a todos.